Saúde dos irmãos com a paz do Senhor Jesus, me chamo João Aristide e estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra. Então eu trago a quinta trombeta do Apocalipse, né? Então eu estou fazendo uma sequência de 7 trombetas, são as 7 trombetas do Apocalipse, e agora nós estamos então na quinta trombeta, né? E vamos ler, né, os versículos de Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 até o 12, para que nós tenhamos então o entendimento dessa palavra ou dessa profecia escrita por apóstolo João. Então aqui no versículo 1 começa dizendo assim: depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como se fosse de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que receberam sobre a terra e receberam o mesmo poder que o escorpião tem em dito que gafanhotos que não fizesse estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta, somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete, a marca de Deus, na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante os 5 meses da dor que causavam nessa tortura. Era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procuravam a morte, mas não a encontravam. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os gafanhotos tinham os rabos e ferrões como os de escorpião, e era como o rabo que tinha o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, em grego é Apolion. Isso quer dizer o destruidor. Então essa quinta trombeta, ela será pior então do que as outras trombetas, né? Conforme os anjos lá diziam, ai, ai, o ser humano, as pessoas que estão na terra nesse período, né? Porque as 3 últimas trombetas seria pior do que as primeiras. Então essa aqui, ela então dá liberdade então para Satanás agir na terra, né? Então a estrela caída do céu, ela representa então um ser espiritual, ela representa então um anjo caído, né? Então que perdeu a sua posição, né, elevada no céu, mais conhecido então como Satanás. Então o anjo de luz era um anjo de luz, ele foi expulso do céu e ele se transformou, se tornou o Satanás, o nosso maior inimigo, né? Então esse anjo caído, então ele recebe a autoridade, Deus autoriza ele, porque nada acontece sem a autorização de Deus. Então Deus autoriza, dá autoridade para ele, e foi-lhe dado a chave do abismo, ou seja, a chave do inferno, né? E quando é aberto esse abismo, sobe então uma fumaça, indicando então muita confusão, muito engano, muitas trevas espirituais sobre o ser humano.
né, que cobre o todo entendimento. Então, haverá então muita confusão, haverá muito engano, né, muitas trevas espirituais, né, cegando então as pessoas, né, cegando então o seu entendimento. Então, os gafanhotos são forças demoníacas, então. São forças demoníacas ou espirituais, né, malignas. Elas saem para torturar, para atormentar, então, o ser humano na terra. Então, esse ser maligno são demônios, né? Então, Satanás vem liderando eles, né, para atormentar, então, o ser humano na terra. Diferente dos gafanhotos comuns, né? Esses não destroem, então, plantas, eles não destroem ervas, árvores, elas vêm atacando apenas pessoas que não têm o selo de Deus. Aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus, então esses demônios, eles têm autoridade e liberdade para atacar e torturar, então, essas pessoas. Essas pessoas, então, passarás, então, por um sofrimento terrível, né? Então, a picada, então, desse escorpião, ele é simbolizado, né, a picada de um escorpião, né? Quando o escorpião ele te pica e te dá febre, muita dor, então a picada então desses gafanhotos será então comparado então à picada de um escorpião, né? Então essa tortura mental e espiritual, ela vai durar então por 5 meses, um tempo para que haja arrependimento. Então aqui mesmo dentro dessa tortura, mesmo dentro dessa situação, Deus aqui, ele dá 5 meses, ele dá então mais um tempo para que as pessoas venham a se arrepender. Deus aqui mostrando então a sua bondade, então a sua misericórdia com o ser humano, então dando então um prazo de 5 meses para que essas pessoas venham a se arrepender, né? Então o rei do abismo, né, chamado como destruidor ou chamado como Satanás, né, o mais conhecido por nós por Satanás, né, um dos seus líderes um dos seus líderes, né, mostra que eles têm força, eles têm organização, como se fosse um exército organizado, vindo então em direção à população para torturar cada um dessas pessoas que não tem o selo, né, de Deus. Então eles são um grupo organizado, né, e a sua liderança mais ainda estão então sob a autoridade de Deus, estão sob a autorização de Deus. Deus autorizou eles que fizesse isso por 5 meses. Se Deus não autorizasse, nada aconteceria, mas Deus está autorizando para que haja então arrependimento, que as pessoas venham então a entender que Jesus é o verdadeiro Salvador, que ninguém vai a Deus senão por Cristo, que ninguém vai receber a salvação eterna se não for através de Jesus Cristo. Então, essa trombeta, ela mostra então o resultado então das trevas quando as pessoas rejeitam a luz. Então é o resultado das trevas quando as pessoas rejeitam a Jesus Cristo. Elas não aceitam então a Jesus Cristo em suas vidas. Então essas pessoas, elas serão torturadas pelos demônios, né, com a autorização do próprio Deus, né, onde os homens sem proteção divina, elas serão atormentadas por mentiras, medos, né, e enganos e ataques demoníacos, né? Apesar das dores, Deus ainda oferece tempo para arrependimento. Deus então está me usando aqui nesse momento para dizer para você, irmão, irmã,
que ainda não se arrependeu de seus pecados, que ainda não aceitou a Jesus Cristo. Aceite Ele como o único, suficiente Salvador. Se arrependa dos seus pecados e você não passará por nada disso, porque Deus é conosco. Então, era isso que eu tinha para passar da quinta trombeta. E aos irmãos que não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, venha cooperar com esse canal, venha compartilhar, venha dar seu like, deixe o seu comentário, o que vocês acharam dessa palavra, ou deixe o seu comentário, então, para que eu venha entender, né, se vocês estão entendendo ou não. Então, eu agradeço aos irmãos, às irmãs que ficaram até o final. Que Deus venha abençoar você, em nome de Jesus Cristo. Amém.